Aos 61 anos, Diane Lane finalmente se abriu sobre o homem que, discretamente, moldou 2 capítulos decisivos de sua vida. Richard Gere, como uma parceria que começou em um set de filmagem caótico na década de 1980, se transformou em uma das conexões mais duradouras e discretas de Hollywood. E por que ela escolheu falar sobre isso agora, depois de décadas de silêncio? Seus caminhos se cruzaram pela primeira vez durante as filmagens de The Cotton Club, em 1984, um filme envolto em controvérsia, mas lembrado pela química entre seus 2 protagonistas. Algo se encaixou naquele set, algo que o público podia sentir mesmo quando as câmeras paravam de filmar. Quase 20 anos depois, o destino os reuniu novamente para o filme Infiel. O que mudou entre eles durante esses anos separados? O que aprenderam um com o outro sobre amor, envelhecimento e verdade? Pela primeira vez, Diane reflete sobre a jornada que compartilharam. Como 2 atores, unidos pela confiança e pelo timing, deixaram uma marca na vida um do outro que a fama jamais poderia definir. Quando Diane Lane entrou no set de filmagem de Cotton Club em 1984, ela tinha apenas 20 anos. Já era conhecida por seu talento, mas ainda estava conquistando seu lugar entre os nomes mais respeitados de Hollywood. Richard Gere, 15 anos mais velho, estava entrando no auge da fama. Sua confiança tranquila e energia equilibrada contrastavam fortemente com o caos da ambiciosa produção de Francis Ford Coppola. Foi nesse ambiente exigente, imprevisível e frequentemente tenso que a conexão entre eles começou a se formar. Diane havia crescido sob os holofotes, trabalhando no cinema desde a infância. Ela abordava cada cena com disciplina e seriedade além da sua idade. Richard, embora já fosse uma estrela depois de American Gigolo e An Officer and a Gentleman, foi atraído por sua inteligência serena. No set, eles encontraram um no outro um equilíbrio raro em Hollywood, um respeito mútuo que não precisava ser dito. Membros da equipe mais tarde lembraram como eles se entrosaram naturalmente, como não competiam por atenção, mas construíam suas performances em torno da confiança. O próprio filme enfrentou problemas. Seu orçamento disparou. Os atrasos na produção se acumularam e a história, ambientada na cena do jazz do Harlem, foi quase ofuscada pelo que acontecia nos bastidores. Apesar de tudo, Diane e Richard permaneceram focados em sua arte. Para ambos, o Cotton Club era mais do que um projeto. Era um teste de paciência, profissionalismo e resistência. Sob essa pressão, algo tácito criou raízes. Longe dos holofotes, eles compartilhavam momentos tranquilos entre as gravações. Não houve gesto romântico, nenhuma grande confissão, apenas conversas sobre atuação, fama e a busca por propósito em uma indústria que muitas vezes confundia verdade e performance. Richard, já inclinado à meditação e ao budismo, falava frequentemente sobre encontrar equilíbrio. Diane ouvia, intrigada com seu distanciamento calmo do ruído ao redor. Quando o filme foi lançado, os críticos elogiaram a química entre os dois, mesmo nas poucas cenas que compartilhavam. Os espectadores sentiram algo genuíno entre eles, algo que não poderia ser fingido. No entanto, ambos os atores evitaram os holofotes que se seguiram. Não concederam entrevistas que insinuassem algo além de amizade. Para Diane, a experiência marcou o início de sua transição de ingênua para atriz séria. Para Richard, revelou uma profundidade em suas atuações que o público nunca havia visto antes. Anos mais tarde, Diane descreveria aquele período como um campo de aprendizado. Ela observou Richard lidar com o caos com uma elegância serena, e isso a marcou. Em uma indústria onde os egos frequentemente se chocavam, sua firmeza tornou-se um modelo de controle que ela mais tarde emularia. E para Richard, Diane representava algo raro, uma atriz que se guiava pela inteligência em vez da ambição, que conseguia se impor em cenas sem forçar a barra ou ostentar. Embora tenham seguido caminhos diferentes após as filmagens, o respeito entre eles jamais se desfez. Quando seus caminhos se cruzaram novamente décadas depois, foi essa mesma base, a compreensão serena nascida em um set conturbado, que permitiu que se reconectassem sem esforço. Olhando para trás, The Cotton Club estava longe de ser um filme perfeito, mas para Diane Lane e Richard Gere, tornou-se algo muito mais significativo. Foi o início de um laço que sobreviveria muito depois das luzes se apagarem. Um tipo de relacionamento construído não sobre romance, mas sobre reconhecimento.
duas pessoas enxergando uma na outra o que poucos em seu mundo realmente conseguiam ver. No início dos anos 2000, tanto Diane Lane quanto Richard Gere já haviam vivido vidas plenas, tanto profissional quanto pessoalmente. Ela havia se tornado uma das atrizes mais respeitadas de Hollywood, conhecida por sua honestidade emocional nas telas. Ele havia se transformado em ator e humanitário, equilibrando o estrelato com uma profunda espiritualidade. Quando o roteiro de Infidelidade chegou, a sensação era de que era mais do que um filme. Cada olhar, cada silêncio carregava história. As filmagens de Infidelidade não foram fáceis. O tema era cru, íntimo e emocionalmente exaustivo. A interpretação de Diane como uma mulher consumida pela culpa e pelo desejo foi tão visceral que os críticos mais tarde a consideraram uma das performances mais honestas de sua carreira. Gere, interpretando o marido cuja calma exterior mascara uma tempestade de dor, trouxe uma força silenciosa a cada cena. Os dois não precisaram forçar a química. Ela já estava lá, enterrada sob anos de memórias. Os membros da equipe notaram a naturalidade com que trabalhavam juntos. Entre as filmagens, suas conversas eram simples sobre a técnica, o peso da história e o desafio de expressar emoção sem palavras. Não havia nenhum vestígio de tensão, apenas confiança mútua. Essa confiança permitiu que explorassem algumas das cenas mais difíceis do filme com profundidade e com tensão. Quando Infiel estreou em 2002, o público ficou cativado. O filme era provocativo, mas por trás da controvérsia havia algo mais profundo. Um retrato de duas pessoas unidas pelo amor e pela destruição, interpretadas por dois atores que compreendiam essas emoções instintivamente. A atuação de Diane lhe rendeu uma indicação ao Oscar, enquanto a força discreta de Gere lembrou ao público sua amplitude emocional. Para ambos, o filme marcou um ponto de virada. Redefiniu a forma como eram vistos, não como ícones glamourosos, mas como artistas capazes de expressar verdades profundas. Em entrevistas posteriores, Diane admitiria que Infiel exigiu mais vulnerabilidade do que qualquer papel anterior. Ela descreveu a atuação como emocionalmente perigosa, uma performance que se baseava mais na compreensão da vida real do que na técnica. Quando perguntado sobre a química entre eles, Gere simplesmente disse: "Confiávamos um no outro completamente." O reencontro reacendeu a curiosidade do público. Será que eles foram mais do que colegas de elenco? A intensidade na tela refletia algo real? Nenhum dos dois confirmou nem negou. Em vez disso, deixaram o silêncio falar por si só. Para os fãs, esse silêncio se tornou a própria resposta. Anos após o lançamento do filme, os críticos ainda citam Infidelidade como um dos retratos mais autênticos e emocionantes do casamento já vistos na tela. Mas para Diane Lane e Richard Gere, foi algo mais pessoal, uma chance de revisitar uma história inacabada do passado, de expressar através da arte o que a vida nunca lhes permitiu dizer em voz alta. Quando as filmagens terminaram, não houve despedida dramática, apenas respeito silencioso e a sensação de que, mais uma vez, haviam se ajudado a alcançar algo raro em sua arte, a verdade. Após o sucesso de Infiel, o fascínio do público por Diane Lane e Richard Gere só aumentou. A conexão entre eles na tela era inegável. Mas fora das telas, o que existia entre eles era mais discreto, um laço duradouro construído não sobre romance, mas sobre compreensão mútua. Eles entraram na vida um do outro em momentos cruciais, ambos em que estavam evoluindo, questionando e redefinindo o que realmente importava. Nenhum dos dois buscou capitalizar a atenção que se seguiu. Eles raramente apareciam juntos em público e evitavam alimentar as especulações que os acompanhavam há décadas. Em vez disso, mantinham contato de forma discreta. Telefonemas ocasionais, bilhetes de apoio trocados e palavras gentis durante entrevistas diziam muito sem revelar detalhes. O que eles tinham era raro em sua indústria: confiança. Para Diane, essa confiança se tornou um pilar fundamental em sua carreira. Ela frequentemente falava sobre como atuar com sinceridade exigia entrega, permitindo-se ser visto sem se defender. Trabalhar com Richard, disse ela, tornou essa entrega possível. Ela podia abrir mão do controle sabendo que ele a encontraria no meio do caminho. Para Gere, a conexão foi igualmente significativa. Ele certa vez refletiu sobre como era difícil encontrar uma parceria genuína no set, aquela que parece segura, mas imprevisível. Com Diane, esse equilíbrio surgiu naturalmente. Nos bastidores, ambos enfrentam desafios que refletem a profundidade emocional de seus filmes.
O casamento de Diane com Josh Brolin terminou nos anos seguintes à infidelidade, um período que ela descreveu posteriormente como de reconstrução pessoal. Preparar-se para a mudança. Seu compromisso com causas humanitárias se aprofundou e seu foco se afastou das exigências de Hollywood. Ao longo dessas transições, o respeito mútuo entre eles jamais vacilou. Não se tratava mais de manter a proximidade física, mas sim de permanecerem conectados em espírito. Em entrevistas, quando questionados um sobre o outro, suas respostas eram sempre marcadas por carinho e discrição. Gere frequentemente elogiava Diane por trazer graça e inteligência a cada papel. Diane, por sua vez, o descreveu como um tipo raro de ator, alguém que ouvia mais do que falava, que dava espaço para seus colegas de cena brilharem. A admiração era inegável. Com o tempo, esse laço evoluiu para algo ainda mais significativo, uma gratidão silenciosa. Ambos haviam chegado a fases da vida em que a busca pela fama havia se dissipado, substituída pela reflexão. Eles haviam percebido como os relacionamentos em Hollywood podiam ser frágeis, como eram facilmente consumidos pela publicidade e pelo ego. No entanto, a ligação entre eles perdurou justamente por existir fora daquele mundo. Não houve reencontros públicos, nem colaborações nostálgicas destinadas a reacender o que um dia fora. A história deles continuou na ausência, na forma como propagavam a influência um do outro. Diretores que trabalharam com Diane notaram sua calma serena. Aqueles que trabalharam com Gary comentaram sobre sua profundidade e quietude. Cada um, de alguma forma, absorveu qualidades do outro. Para Diane, essa influência se revelou em performances posteriores, marcadas por uma força silenciosa e um controle emocional. Para Richard, isso se manifestou em sua transição para papéis mais introspectivos, filmes que valorizavam a verdade em detrimento do espetáculo. Embora suas vidas tenham seguido caminhos diferentes, a marca do que compartilharam permaneceu. Quando perguntada anos depois se trabalharia com Gere novamente, Diane sorriu e disse que, se a história fosse boa, não haveria hesitação, nostalgia, apenas certeza. Era o tipo de resposta que dizia mais do que uma confissão jamais poderia. Em uma indústria definida por parcerias temporárias, a deles perdurou. Não precisava de rótulos ou presença constante para existir. A história vivia na memória, na confiança e na crença compartilhada de que o que eles criaram juntos importava e sempre importaria. Com o passar dos anos, Diane Lane e Richard Gere seguiram caminhos separados, moldados pelo tempo, pela família e pela perspectiva de cada um. Hollywood continuou a associar seus nomes, mas suas realidades eram bem mais tranquilas. O mundo de Gere passou a ser definido por seu trabalho humanitário, sua fé budista e a busca pela privacidade que a fama lhe negara por tanto tempo. O foco de Diane se voltou para sua filha, sua arte e o trabalho constante de construir uma longa carreira sem se render ao espetáculo. Em meados dos anos 2000, seus caminhos não se cruzavam mais. No entanto, vestígios de sua conexão permaneceram de maneiras sutis. Quando Gere recebeu prêmios humanitários, ele falou sobre a empatia como a maior ferramenta de um ator, a mesma sensibilidade que Diane admirava. Quando perguntaram a Diane sobre envelhecer na indústria, ela falou sobre graça, gratidão e encontrar um propósito além dos holofotes, valores que Gere já incorporava muito antes de se tornarem moda. Embora separados por anos, suas filosofias começaram a se espelhar. O distanciamento entre eles não nasceu de conflitos, mas das circunstâncias. Hollywood nunca foi generosa com relacionamentos duradouros, e agendas, continentes e vidas privadas os puxaram em direções opostas. Mesmo assim, o afeto permaneceu visível para quem prestasse atenção. Quando filmes como Arbitrage e Nights in Rodent revisitaram temas de arrependimento e redenção, Diane elogiou publicamente o trabalho dele. Quando Diane interpretava papéis que exigiam precisão emocional, Gere descrevia suas performances como verdadeiras e destemidas. Em outra época, talvez a conexão entre eles pudesse ter se transformado em algo mais, mas ambos pareciam entender que alguns relacionamentos devem permanecer indefinidos. Havia respeito mútuo à distância, uma promessa tácita de jamais deixar o passado distorcer o que um dia compartilharam. Amigos próximos descreveram uma afeição constante que perdurou silenciosamente por décadas, construída não sobre nostalgia, mas sobre um carinho genuíno. Entrevistas posteriores de Diane revelaram um profundo sentimento de gratidão pelas pessoas que a moldaram profissionalmente. Quando mencionava Richard Gere, nunca o fazia em termos românticos,
mas com o tipo de carinho reservado àqueles que deixam uma marca indelével. Ela o creditava por lhe ensinar a quietude, como se expressar mais com o silêncio do que com o diálogo, como confiar no que não era dito. Gear, por sua vez, frequentemente falava sobre conexão em seus ensinamentos budistas, enfatizando a compaixão e a raridade de encontrar alguém que reflita seu mundo interior. Ambos haviam aprendido que a fama, com todas as suas recompensas, também isola. Mas no pequeno intervalo em que seus caminhos se cruzaram, encontraram uma autenticidade que poucos experimentam naquela indústria. Não era a intensidade de uma história de amor, mas a delicadeza do reconhecimento, duas pessoas se enxergando claramente em meio a um mundo que prospera na ilusão. Com o tempo, as perguntas dos fãs, se eles chegaram a se apaixonar, se dissiparam, dando lugar a algo mais silencioso. Por que a conexão entre eles ainda parece real? A resposta talvez esteja na simples verdade de que o que compartilharam nunca foi construído para os tabloides. Existia em olhares trocados crescimento mútuo e na certeza de que, às vezes, os melhores relacionamentos são aqueles que nunca precisam ser nomeados. Anos depois, quando perguntada sobre o que mais se lembrava de trabalhar com Gear, Diane sorriu e disse: "Parecia fácil. Essa palavra, fácil, resumia tudo. Sem drama, sem distância, sem perdas. Apenas duas vidas que se cruzaram nos momentos certos, tempo suficiente para deixar algo que o tempo não poderia apagar." Quando Diane Lane chegou aos 60 anos, sua perspectiva sobre fama, trabalho e amor havia mudado completamente. Ela havia vivenciado o alvoroço da fama, a solidão que a acompanha e a serenidade que vem com a distância. Quando finalmente falou sobre Richard Gere, suas palavras não carregavam arrependimento, apenas um reconhecimento sereno do que a conexão entre eles havia significado. Não se tratava de oportunidade perdida, tratava-se de gratidão por algo que perdurou silenciosamente por quase 40 anos. Ela o descreveu como uma das poucas pessoas em Hollywood que realmente entendiam seu ritmo. A amizade deles, explicou, foi construída sobre a honestidade e o respeito mútuo pela arte. Ambos valorizavam a verdade acima da performance. Ambos protegiam suas vidas privadas com cuidado. Em uma indústria que prospera com o espetáculo, essa discrição era um ato de devoção em si. Quando jornalistas tentavam enquadrar o relacionamento deles como um romance inacabado, Diane sempre redirecionava a conversa para o que realmente importava: o vínculo humano por trás das performances. Ela atribuiu a Richard a influência na maneira como ela abordava a vulnerabilidade na tela. Ele, por sua vez, disse certa vez que ela possuía uma profundidade que nunca precisava ser fingida. A influência mútua entre eles ficou clara nos anos seguintes. Ambos continuaram a escolher projetos enraizados na autenticidade emocional, em vez da fama ou de fórmulas pré-estabelecidas. Nos trabalhos posteriores de Diane, como Sob o Sol da Toscana, Deixe-o Ir e um pequeno romance revisitado em reflexão, havia uma paciência, uma serenidade que refletia as lições que ela havia absorvido de pessoas como G. E em seus próprios filmes, desde o segundo melhor e exótico Hotel Marigold até Norman, seus personagens carregavam uma humildade que refletia uma vida inteira de introspecção. Em seus caminhos separados, eles acabaram por personificar a mesma mensagem. O amor nem sempre chega da forma que as pessoas esperam. Às vezes ele se manifesta como compreensão, às vezes permanece como uma lembrança. Quando perguntada se algum dia imaginou se reunir com Richard Gere para outro filme, Diane não hesitou. Se a história exigisse, ela disse: "Nós nos encontraríamos novamente." Era simples, sem floreios. Para aqueles que acompanharam a trajetória deles desde o Cotton Club, aquela única frase soou como um fechamento, não um fim, mas um reconhecimento. De muitas maneiras, a história deles se tornou um reflexo da vida real, daquela em que a conexão não precisa ser dramática para importar. Eles nunca foram definidos por escândalos ou especulações. Em vez disso, mostraram o que significa encontrar alguém no momento certo, deixar essa pessoa marcar sua vida e carregar essa marca silenciosa ao longo dos anos. Richard Gere disse certa vez que algumas pessoas entram em nossas vidas para nos mostrar um espelho, revelando quem somos e o que ainda precisamos aprender. Para Diane, esse espelho foi ele. Para ele, foi ela. Nenhum dos dois poderia prever o quão profundamente seus caminhos se entrelaçariam ou o quão graciosamente se separariam.
Mesmo à distância, havia paz. O reconhecimento de que alguns relacionamentos perduram sem serem constantes. Décadas depois daquele primeiro encontro, em 1984, seus nomes ainda aparecem lado a lado, sussurrados por plateias que sentem algo real por trás das histórias que contaram. E talvez essa seja a verdade. Diane finalmente decidiu compartilhar que o que eles criaram juntos não foi apenas história do cinema. Foi um lembrete de que o amor, em sua forma mais silenciosa, pode durar uma vida inteira. A história de Diane Lane com Richard Gere nunca precisou de rótulos porque seu significado nunca foi sobre definição. Foi sobre o momento certo, sobre encontrar alguém que refletisse sua ambição, sua gentileza e sua crença de que a verdade na arte vem da verdade na vida. Do Cotton Club à infidelidade, eles compartilharam uma conexão que sobreviveu a todas as mudanças ao seu redor. Não foi um romance que se desvaneceu, nem uma amizade que exigiu distância. Foi algo mais constante, um respeito mútuo que se aprofundou com o tempo. Hoje, quando Diane fala dele, seu tom carrega uma gratidão serena. Ela se lembra da calma dele quando tudo parecia caótico, da firmeza dele quando a fama parecia incerta. E embora décadas tenham se passado, essa gratidão permanece. A história deles nos lembra que nem todo laço precisa terminar com um fim definitivo. Algumas pessoas simplesmente perduram silenciosamente, moldando quem nos tornamos. Para Diane Lane e Richard Gere, essa é a verdade que ela finalmente escolheu contar. A verdade da conexão que sobreviveu à juventude, à distância e ao próprio tempo. Para mais histórias emocionantes, confira isto.